Quero falar nessa tarde com vocês sobre a vitória sobre o medo. O medo é uma coisa que muitas vezes insiste em bater na nossa porta, na nossa vida. Eu lembro que quando criança sofri muito com medo, principalmente o medo de escuro. E por incrível que pareça, eu tinha muito medo, mas muito medo de falar em público. Mas ao ponto de ficar com ânsia de vômito, de tanto medo que eu tinha de falar em público. Então vocês podem ver que eu sou um milagre de Deus aqui hoje, né? No nome de Jesus. Bom, eu quero basear a nossa reflexão hoje num texto bastante conhecido por todos nós aqui, porque é o relato de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 ao 41. E neste texto, nessa passagem, a Bíblia diz que Jesus havia passado o dia todo ensinando as parábolas do reino às margens do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas um lago muito grande, né, que tem um comprimento de 21 quilômetros por 14 quilômetros de largura. Ele fica a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e ele fica encurralado por montanhas, pelas montanhas de Golã de um lado e pelas montanhas da Galileia do outro. Por isso é muito comum ter tempestades e ventos fortes nesse grande lago, nesse mar. Ao anoitecer, Jesus ele entrou no barco com os discípulos e ele disse para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado desse mar, desse lago. Então, quando eles estavam atravessando, Jesus pegou uma almofada e bem tranquilo e pleno, ele foi para a popa daquele barco, para a parte de trás, deitou sua cabeça naquela almofada e dormiu tranquilamente. É bem óbvio aqui que Jesus ele estava bastante cansado depois de ter passado o dia inteiro ensinando e falando com toda a multidão. Então, nesse momento, de uma forma muito inesperada, eles são atingidos por uma terrível tempestade. Os discípulos que estavam no barco, eles tentaram de todas as formas resolver o problema, lidar com aquela situação. Eles eram todos ali pescadores experientes, talvez conheciam cada palmo daquele grande lago, mas o mar ficava cada vez mais bravo, as ondas cada vez mais revoltas, o vento cada vez mais furioso, e o barco já estava se enchendo de água, quando os discípulos, então cheios de medo, cheios de desespero, eles vão até Jesus, eles acordam Jesus e eles dizem: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Olha só a tempestade, o Senhor aí dormindo, o Senhor não se importa conosco? E sabe, meus irmãos, às vezes o nosso coração também é assaltado pelo medo, de forma muito repentina. Tem horas que parece que tudo conspira contra nós. Tem momentos na nossa vida que as tempestades nos pegam de surpresa e tiram do controle das nossas mãos o leme, e nós ficamos à deriva, ameaçados pelas circunstâncias contrárias e com o nosso coração cheio de medo, cheio de desespero. E nesse momento, diz a Bíblia que Jesus se levanta e repreende o vento e repreende o mar, dizendo: silêncio, aquiete-se. E então Jesus se dirige aos seus discípulos fazendo a seguinte pergunta: por que é que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? A grande pergunta aqui é se eu e você estivéssemos lá, naquela mesma circunstância, será que nós estaríamos cheios de fé ou dominados também pelo medo, assim como os discípulos? Quando os problemas fogem do nosso controle, quando a crise vem e mostra o seu rosto assustador a cada um de nós, quando a dor pulsa e lateja dentro do nosso peito, quando as circunstâncias apontam que a morte parece ser algo inevitável, é claro, meus irmãos, até mesmo pela nossa fragilidade, nós ficamos com medo, nós nos amedrontamos, nós nos desesperamos. Mas Jesus diz que mesmo que as circunstâncias sejam assim, nós podemos vencer o medo. Mas então, como é que nós podemos vencer o medo? Como nós podemos ter vitória sobre o medo? E nós encontramos nesse texto bíblico 4 razões pelas quais aqueles homens poderiam ter vencido o medo e pelas quais nós ainda hoje podemos vencer o medo. E em primeiro lugar, nós podemos vencer o medo por causa da promessa de Jesus.
Nós podemos vencer o medo por causa da promessa de Jesus. Neste texto há uma promessa de Jesus que quase passa despercebida quando nós lemos este relato. E essa promessa, ela é a chave para que os discípulos estivessem tranquilos e não desesperados. Se eles tivessem prestado atenção a esse detalhe importante, eles não teriam tido medo algum durante a travessia do lago, quando a tempestade veio. Aqui a promessa de Jesus é a chave para a vitória sobre o medo. Veja só o que está escrito no versículo 35. O texto diz: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Nesse verso, Jesus ele não está sugerindo que eles atravessassem para o outro lado do mar, não. Ele está afirmando: vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado. E se Jesus disse que eles iriam atravessar para o outro lado, então o destino deles era a outra margem e não o naufrágio. Isso porque, meus irmãos, promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. E eu peço que você grave bem essa frase. Se a única coisa que você se lembrar dessa mensagem for essa frase, eu já vou me dar por satisfeito. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. E se promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, então nós podemos ter vitória sobre o medo. Nós só ficamos com medo diante das tempestades da vida porque nós não confiamos nas promessas de Jesus. Nós ficamos com medo também porque nós duvidamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas nenhuma das promessas de Deus cai por terra, porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Por isso, se você está enfrentando hoje uma tempestade na sua vida, lembre-se, meu irmão, que se Jesus prometeu que Ele faria, Ele vai fazer. Agarre-se a essa promessa. Eu não sei o que tem enchido o seu coração de medo. Talvez o que tem enchido o teu coração de medo, de desespero, está ligado com um diagnóstico médico. Quem sabe tem a ver com um problema na justiça, um processo. Tem a ver com as finanças que estão bagunçadas, dívidas, contas a serem pagas. Os recursos estão escassos, a família está em conflito, o casamento está na beira do precipício. Pessoas têm se levantado contra você, a tempestade chegou até o seu barquinho e você está com muito medo. Por isso, nessa tarde, decida em nome de Jesus a se agarrar às promessas de Jesus. Agarre-se às promessas de Jesus, porque as promessas dele são a sua garantia mais valiosa e são o que vão te manter durante os vendavais mais violentos. Apegue-se à esperança que você tem em Cristo Jesus. Ele é fiel e competente para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Veja só o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero pedir então que você leia mais uma vez esse texto comigo. Vamos juntos? Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Por isso tenha fé, meu irmão, creia, acredite que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, vai completá-la até o último dia, até o dia de Cristo Jesus. O medo desaparece quando nós nos agarramos às promessas da mesma forma que a sombra desaparece diante da luz. Por isso, vença o medo com as promessas de Jesus. E em segundo lugar, nós podemos vencer o medo por causa da presença de Jesus. Se já não bastasse a promessa de Jesus de que eles chegariam do outro lado daquele lago, os discípulos ainda tinham a presença de Jesus naquele barco. Não era a presença de apenas mais um homem qualquer, não. Era a presença do Deus homem, era a presença do Criador do mar, era a presença do Criador dos ventos, era a presença do Deus que tinha poder para resolver qualquer problema num estralar de dedos.
Por isso os discípulos podiam vencer o medo por causa da presença de Jesus ali. Veja o que está escrito no verso 36. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Jesus estava dentro daquele barco, a bordo com os discípulos. Mas ainda assim os discípulos tiveram medo e se desesperaram diante da tempestade que sobreveio. Nós às vezes também ficamos com medo, meus irmãos, e você sabe por quê? Porque nós duvidamos que Jesus está conosco. Porque nós duvidamos da presença do Criador de todo o universo que caminha ao nosso lado. Nós duvidamos da presença dele em nossas vidas, no nosso dia a dia. E é por isso que nós nos desesperamos, assim como os discípulos se desesperaram. E assim como os discípulos, nós nos esquecemos da presença de Jesus quando a enfermidade vem. Nos esquecemos que Ele está conosco quando atravessamos um vale da sombra e da morte. Nos esquecemos da sua presença quando as circunstâncias são contrárias e parece que tudo está dando errado. Mas o próprio Jesus que nos prometeu, foi Ele. Ele que nos prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Por isso, agarre-se à presença de Jesus. Agarre-se à presença de Jesus na sua vida. É Ele quem está a bordo do barco da sua existência. As tempestades não são maiores do que Ele. Ele tem domínio sobre elas. Descanse na presença de Jesus, meu irmão. Ele prometeu que estaria conosco. E se as promessas de Jesus e a realidade são a mesma coisa, então nós podemos vencer o medo. Veja só o que está escrito em Mateus 28, versículo 20, na segunda parte do texto, o próprio Jesus dizendo: e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos Ele estará conosco. Não é que o problema não exista, meu irmão. Não é que o medo não exista. Não é que o vale da sombra da morte não esteja diante dos nossos olhos. Mas se Jesus está conosco, então nós podemos dizer que nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor é conosco, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. A presença dEle vai conosco por todo o caminho. Por isso, nessa tarde, decida vencer o medo com a presença de Jesus. Em terceiro lugar, nós podemos vencer o medo por causa da paz de Jesus. Nós podemos vencer o medo por causa da paz de Jesus. A fim de nós vencermos o medo, nós temos a garantia da promessa de Jesus. Nós vamos chegar do outro lado do lago, meus irmãos. Ele prometeu, Ele vai cumprir, é um fato. E independente do que possa acontecer nesse trajeto, nesse percurso, nós temos a garantia da presença de Jesus conosco. Mas além de tudo isso, nós ainda temos a paz de Jesus para vencermos o medo. Veja o que está escrito no versículo 37. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. E o verso 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus estava naquele barco, mas Ele estava naquele barco dormindo, com a cabeça numa almofada. Agora, uma coisa, meus irmãos, é você dormir numa suíte de um cruzeiro. E eu já tive essa oportunidade. Você nem percebe que você está dentro de um barco. É como se você estivesse dentro de um grande hotel confortável, uma coisa muito gostosa, muito bom para ter lazer, para descansar. Mas outra coisa é você dormir em um barco no meio de uma tempestade. Eu não sei o que é isso. Mas eu sei que uma vez eu fui com meu pai e um amigo do meu pai, nós fomos pescar em alto mar. Esse amigo do meu pai tem um barco pequeno, mas nós fomos e eu com medo de passar mal, de ficar enjoado, eu tomei um Dramin e o problema é que começou a me dar tanto sono, gente, mas tanto sono, que eu me arrependi depois de ter tomado, porque não resolveu o meu problema de enjoo, porque eu comecei a ficar tão nauseado e eu não conseguia aliviar aquele enjoo, não saía nada, e eu fiquei verde, deitado num cantinho lá, arrependido de ter ido, porque agora eu teria que esperar mais umas 3, 4 horas para a gente poder voltar para a costa. Mas
tentando aproveitar aquela oportunidade, eu tentei tirar um cochilo para ver se passava aquele mal-estar, mas, gente, as ondas chacoalhavam aquele barco de um jeito que não tinha como dormir. Se não era as ondas que me acordavam, o movimento brusco do barco era o meu enjoo que eu estava sentindo, o mal-estar que eu estava sentindo. Foi uma experiência tão horrível que eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais repetiria essa dose aí. Então, se era possível, eu fico imaginando, se era quase que impossível para eu dormir dentro daquele barco, quanto mais dormir num barquinho de madeira, diante de uma tempestade onde o barco está sendo cheio de água. Mas Jesus estava lá dentro daquele barco, num cenário igual a esse que eu descrevi, talvez ainda pior. E Jesus estava dormindo com a cabeça numa almofada. Agora a pergunta que não quer calar é essa: será que Jesus sabia que viria uma tempestade? Será que ele imaginava pelo menos que viria uma tempestade? A resposta, meus irmãos, é claro que ele sabia. Mas então por que, se ele sabia, por que ele foi dormir? Quando vem uma tempestade, a gente vai se preparar para se proteger dessa tempestade. Mas ele, sabendo que vinha uma tempestade, ele decide dormir. Ele dormiu, meus irmãos, porque ele sabia que tudo estava rigorosamente sob controle. Porque ele mesmo já havia prometido, ele mesmo já havia dito: vamos chegar do outro lado do lago. Nós vamos chegar na outra margem. E se ele prometeu, já era uma realidade, meus irmãos. Jesus estava dormindo em paz, mesmo com todo o agito daquele barco, mesmo com todo aquele vento, mesmo com todas aquelas ondas. Isso porque a verdadeira paz não é a ausência de problemas. A verdadeira paz é saber que no meio da tempestade, Jesus está no controle, enchendo o nosso coração da paz que excede todo o entendimento. Por isso, nessa tarde, decida agarrar-se à paz de Jesus. Agarre-se à paz de Jesus. Pare de se preocupar, pare de ficar com medo. Lance sobre Jesus as suas ansiedades. Lance sobre Ele os seus medos, as suas preocupações e aflições. Ele tem paz para o seu coração. Ele tem todo o controle e está no controle. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Mesmo que a tempestade seja maior do que as suas forças, mesmo que você já tenha perdido até o comando, o controle do barquinho da sua vida, lembre-se, Jesus está no controle. Você pode ter paz, meu irmão, você pode descansar nele, porque Ele é o seu refúgio, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Confie, descanse nesse Deus e vença o medo com a paz de Jesus. E por fim, em quarto lugar, nós podemos vencer o medo por causa do poder de Jesus. Nós podemos vencer qualquer medo por causa do poder de Jesus. Para termos vitória sobre o medo, nós temos a certeza de que as promessas de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós também temos a convicção da presença de Jesus conosco todos os dias, nos enchendo da sua paz, pois é Ele quem está no controle. E se Ele está no controle, e está no controle, é porque Ele tem em suas mãos todo o poder. E é por isso, meus irmãos, que nós então podemos vencer o medo. Nós podemos vencer o medo por causa do poder de Jesus. Veja o que está escrito nos versículos 39 a 41. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Veja o versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não tem fé? E veja como se conclui o versículo 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem.
Perceba que no texto Jesus ele fala com o vento e com o mar e a tempestade se acalma. Tem horas que quando a gente fala com alguma pessoa, para essa pessoa silenciar, ficar quieta. Quem sabe para um filho, um sobrinho, não tem o que faz eles ficarem quietos. Quanto mais você poder chegar diante de uma tempestade e falar para aquela tempestade se aquiete, se silencie. Quem somos nós? Mas Jesus ele fala com o vento e com o mar e a tempestade se acalma. Isso porque Jesus tem todo o poder. Ele tem poder sobre as leis da natureza. Ele é aquele que estabeleceu essas leis, mas Ele também é poderoso para controlar essas leis, para modificar essas leis, para agir de forma milagrosa e sobrenatural. Aquilo que Jesus diz acontece. Aquilo que Ele fala se torna realidade nas nossas vidas. Ele tem poder sobre as ondas do mar, mas Ele também tem poder sobre as ondas das nossas vidas. Ele tem poder para curar aquilo que a medicina diz que não tem cura. Ele tem poder para trazer a vida àquele que já está desenganado. Ele é poderoso para trazer à existência as coisas que ainda não existem. E esse é o Deus que prometeu que nós vamos atravessar o lago. Esse é o Deus que está conosco e que nos enche de paz. Esse é o Deus poderoso, o Deus do impossível. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 26, em uma outra circunstância. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isto é impossível, mas tudo é possível para Deus. Vamos repetir essa frase que está sublinhada mais uma vez? Mas tudo é possível para Deus. O que é que parece ser impossível para você hoje, meu irmão? O que é impossível para você hoje? Nós estamos aqui no pacto de oração, esse compromisso de 7 semanas, estarmos aqui orando, buscando e clamando a Deus, crendo que a seu tempo Ele vai trazer a resposta certa. E eu tenho orado no final de cada culto aqui de quarta-feira, com vários dos irmãos aqui, e vários dos pedidos que têm chegado até nós são completamente impossíveis aos nossos olhos humanos, mas, meus irmãos, para Deus nada é impossível, porque Ele é poderoso, e o seu poder é o que nos possibilita vencer o medo. Nós não precisamos ficar presos ao medo, nós podemos vencê-lo. Por isso, agarre-se ao poder de Jesus, agarre-se ao poder de Jesus. O que é impossível para você? É impossível para você que o seu filho volte para casa? É impossível para você que o seu marido tenha um encontro com Deus e se converta e seja transformado por completo? É impossível que essa pessoa que você tanto ama abandone o vício do álcool, do cigarro, de tantas outras coisas? É impossível para você que você seja curado dessa doença? É impossível que você consiga aquele emprego tão sonhado, ou talvez que a sua família volte a ter harmonia? Será que hoje para você é impossível você talvez liberar perdão, ser restaurado? Talvez para você hoje você pense que, pastor, para mim é impossível que o meu casamento seja restaurado. Talvez você pense que para você é impossível que o medo vá embora. Isso é impossível para você? Então lembre-se que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Mas talvez você se pergunte assim como os discípulos se perguntaram: quem é este homem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E eu respondo, meus irmãos: este é o Deus do impossível. Este é aquele que disse: haja luz e houve. Este é aquele que controla o sol, os planetas e todo o universo. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tem as chaves da morte em suas mãos e que não conhece o que é medo e nem o que é impossível. Quem é este? Este é o nosso Senhor Jesus, soberano em poder. E se Ele está no barco da sua vida, meu irmão, você pode ficar tranquilo, porque não haverá mais espaço para mal nenhum e para o medo sobre você. No seu poder você pode vencer o medo. Por isso decida nessa tarde: vença o medo no poder de Jesus. O que é que está amedrontando o teu coração nessa tarde, meu irmão? O que é que está amedrontando o seu coração, minha irmã?
É o medo da vida? É o medo da morte? Será que é o medo da solidão, das doenças? O tempo está passando e você está com medo da velhice, medo de uma crise política, ou quem sabe de uma crise financeira. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. E agora é a hora de você confiar, agora é a hora de você exercer a sua fé para vencer o medo, se agarrando à promessa de Jesus. Nós vamos atravessar esse lago. A tempestade não vai nos impedir de chegar do outro lado. Nós vamos chegar. Eu vou com você. A minha presença vai junto. A paz que excede todo o teu entendimento vai guardar o teu coração. Confia, eu sou poderoso. Se no meio do caminho acontecer qualquer coisa, fica tranquilo que eu tenho poder para resolver isso. Eu digo silêncio e a tempestade se aquieta. Esse é o Deus que nos guarda e que caminha conosco. Não tem como viver com medo. Por isso nós podemos ter a vitória sobre o medo. Feche os seus olhos e vamos orar. Oh meu Deus, nós somos tão fracos, tão frágeis, tão pequenos, tão limitados, ó Pai. O medo às vezes nos cerca de um jeito que nós não conseguimos escapar. Mas como é bom lembrar nessa tarde, Jesus, que a tua promessa é infalível, que a tua promessa e a realidade são a mesma coisa. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. A sua presença vai conosco. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento do trajeto. Na verdade, durante todo o trajeto, o Senhor nos enche de paz, porque o Senhor é poderoso e nos guarda e nos livra de todo o mal. Senhor, se há alguém aqui nessa tarde enfrentando o medo de tantas coisas, Senhor, nós repreendemos na tua autoridade que esse medo vá embora agora, em nome de Jesus. Mas que o Senhor reine em nossos corações, trazendo descanso, paz. O Senhor está no controle. Ó Deus, nós confiaremos em Ti, não importam as circunstâncias. Missionária Central de Maringá.